Polícia Federal começa a 100ª fase da Operação Lava Jato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é preso. O presidente Michel Temer é encontrado morto no Palácio da Alvorada. O suspeito do crime cai sobre o MBL. Donald Trump e Vladimir Putin se unem em uma nova união e declaram guerra contra a OTAN. Está no ar mais um jornal do proletariado. Boa noite. Após 16 anos de sua criação, os objetivos do milênio chegam ao fim, deixando seu legado. Criados e propostos pela ONU com o objetivo de melhorar o destino da humanidade até 2015, através de 8 propostas, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram responsáveis pela implantação de novas políticas públicas ao redor de todo o planeta. De fato, estamos longe de ter cumprido todas as 8 propostas e ainda vivemos em um mundo onde bilhões morrem de fome, miséria, violências e condições desumanas de vida. Ainda assim, os 8 objetivos do milênio deixaram importantes legados ao decorrer desses 16 anos, todo mundo, inclusive no Brasil. Pensando nisso, o telejornal do Proletariado preparou uma série de reportagens especiais, a fim de mostrar os avanços que o Brasil obteve nos últimos 16 anos. Reportagem de Vitor Hugo Mauro. A mortalidade infantil é um dos índices que mais preocupam a ONU. Em 2015, quase 6 milhões de crianças morreram ao redor de todo o mundo, principalmente em países pobres como o da África. No ano que foi implantado o 4º objetivo do milênio, com a missão de reduzir a mortalidade infantil, a média mundial era de 56 a cada 1000 crianças mortas. Hoje, a média é de 36. Atualmente, a taxa brasileira é de 15 a cada 1000, mas essa realidade já foi muito diferente, já alcançando 129, registrado no ano de 1960, como conta o nosso entrevistado. Minha mãe teve 13 gravidez, mas só criaram 11. Então era muito comum as crianças nascerem e não completarem um ano de idade. A questão de dias depois elas viriam a falecer. Eu confesso que vivi na linha da pobreza até os meus 14, 15 anos, abaixo da linha da pobreza. E meu prato de comida, onde eu colocava as refeições, era uma lata de marmelada. Era essa a situação nossa aqui em São Paulo, a 18 quilômetros da Praça da Sé. Essa realidade foi revertida graças a políticas públicas e auxílios sociais, como o programa Bolsa Família. Para se ter uma ideia da efetividade do programa, o Brasil erradicou a fome e fez com que a população extremamente pobre do país caísse para menos de um sétimo do registrado em 1990, saindo de 25,5% para 3,5% em 2012. No ano de 2012, o Ministério da Saúde ampliou o programa de suplementação de vitamina A e também o programa de saúde nas creches e pré-escolas. O Ministério da Assistência Social complementou o auxílio do Bolsa Família, garantindo aos beneficiários uma renda mensal de 70%. Estamos aqui com um aluno, estudante de Geografia, Gabriel, que nos contará um pouco sobre essas medidas. Essas medidas que o governo tem tomado têm auxiliado muito na redução da taxa de mortalidade infantil, principalmente em regiões como o norte e nordeste do país, onde a taxa de mortalidade era de 190 crianças a cada 1000. Hoje passa de 28 crianças a cada 1000. Isso se dá muito por causa das políticas que o governo tem, como Bolsa Família, como Rede Cegonha e o próprio SUS, que vem auxiliado muito nas mães durante a gravidez e pós-gravidez para cuidar das crianças. O último relatório da ONU mostra que o Brasil não é apenas um dos 62 países que conseguiram alcançar a meta de redução da mortalidade infantil, como reduziu muito mais do que os 2/3 propostos, chegando a uma diminuição de incríveis 73%, passando de 61 mortes para 16 mortes a cada 1000 crianças. Comparando com os demais países da América Latina, o Brasil mantém-se a próximos níveis. Mas se considerarmos que países como a Venezuela, mesmo que com baixa produção de alimentos e menor economia, reduziram a taxa a menos de 13%, fica claro a importância da continuidade dessas políticas a fim de evitar que o futuro deles acabe tão cedo. Realmente, essa reportagem nos mostra que só é possível eliminar a mortalidade infantil no Brasil com políticas cruzadas que trazem assuntos como educação, nutrição, saúde e distribuição de renda. Todas essas políticas cruzadas, que têm a ver com as políticas públicas, só foram feitas no Brasil de 2002 para cá, depois da eleição do grande presidente Lula. Com certeza. E agora o PT, desgraçadamente, está sendo crucificado pela parcela da população que ele ajudou. De fato.
E de 2002 a 2014, Bruno, e caro telespectador, a taxa de subnutridos no Brasil caiu 82%. E se engana quem pensa que isso não está relacionado com a nossa queda nas taxas de mortalidade infantil. Verdade, Cassati. Vamos para o próximo bloco, onde vamos ver detalhes da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E veremos também o primeiro caso de prisão devido à lei Escola Sem Partido. Professor de História preso em Escola Técnica Estadual do Estado de São Paulo após fazer referência entre o golpe de 64 e o golpe de 2016. Até o próximo ponto. Imitar, ó, pra mim, tudo bem. Eu também imito todo mundo, mas tem que imitar legal. Alguém teve uma boa ideia. Trocar aquela buzina chata do caminhão de gás, pé, 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 por uma musiquinha. Escuta. Já ouviu a música do Ultragás? Ultragás. Um bom dia, todo dia. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui substituindo os repórteres Gustavo Hassati e Bruno Oliveira, mais conhecido carinhosamente como Ceará. E hoje iremos falar sobre analfabetismo no Brasil, com o repórter Paulo Henrique Coutinho. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique e hoje vamos falar sobre a educação no Brasil. Educação é um assunto muito polêmico no nosso país. E a educação no Brasil melhorou muito nos últimos 15 anos, muito graças ao governo federal e ao Ministério da Educação. As taxas de analfabetismo melhoraram muito desde o censo de 2000, onde o total de analfabetos no país era de 12,9%, sendo que 8,3% eram brancos e 21,5% negros. Em 2015, essa taxa caiu para 9,7% total, sendo que 5,9% brancos e 13,4% negros. Porém, não foi só a taxa de analfabetismo que caiu no Brasil. A taxa de anos de estudo também decaiu bastante, um sinal positivo. Porém, não atingiu a meta estabelecida pela Constituição Federal, que é de 8 anos. Em 2000, o ano de estudo de um branco era de 6,6 anos em média, e de um negro, 4,6 anos. Muito pouco. Em 2015, subiu para 7,5 anos. Porém, ainda não alcançamos o objetivo, que é 8, segundo a Constituição Federal de 88. A taxa de defasagem, que diz respeito à idade do aluno e à série que ele se encontra, ou seja, alunos que repetiram ou entraram atrasados com mais de 2 anos, também diminuiu. Em 2000, em alunos até 7 anos, 15% tinha essa defasagem. E esse índice aumentava aos 13 anos, onde 27% eram defasados em escola particular e 65% em escola pública. Em 2006, 46% da população tinha defasagem escolar. Em 2013, onde foi medido por último, 29,5% da população. A taxa de evasão escolar também caiu bastante, muito graças ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamentou a entrada das crianças e dos adolescentes na escola. Onde, em 1990, 19,6% da população não era matriculada nas escolas. Agora, menos de 7%, índice que melhorou bastante nos últimos tempos. Porém, mesmo com todo esse avanço, a frequência escolar continua baixa, onde a cada 4 pessoas, uma abandona a escola. A educação no Brasil melhorou bastante nesses últimos 15 anos, mesmo que lentamente. Porém, a prospecção que temos para a educação não é das melhores, já que com a troca do governo, medidas foram feitas para congelar os gastos em educação. Dentre elas, podemos citar a PEC 241, que vai congelar os gastos, vai congelar as despesas em educação, já que educação para o governo é um gasto discricionário, ou seja, pode ser cortado. A expectativa é de que em 2018 tenhamos 1/3 do que é investido hoje em educação. Então, a melhora que tivemos pode não continuar, ou seja, demos
um passo para frente e 2 para trás. Em breve,